Eu apareço e sou importante? Será? Olá a todos, bem-vindos a mais um café. Hoje estamos aqui juntos para falarmos de um tema que eu acho que é muito relevante. Apareço, logo existo. Há muitas formas de explorarmos este tema, mas acho que é muito pertinente falarmos sobre ele, especialmente na nossa situação, especialmente o pessoal mais jovem, que tem redes sociais, que consome muitos meios de comunicação, e nós conseguimos perceber que muitas vezes visibilidade, importância, influência são palavras que circulam neste meio e que nós temos que perceber exatamente como é que lidamos com essa dinâmica. Bem, eu espero que a vossa semana tenha sido boa, que tenham aproveitado para estar com os vossos amigos e as vossas famílias, mas acima de tudo tenham aproveitado para estar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para estudarem, para se fortalecerem na fé, porque tendo em conta as notícias e aquilo que nós vemos, vamos precisar bastante da ajuda de Deus. Mas enfim, então vamos lá. Apareço, logo existo. Apareço, logo existo. A nossa tendência hoje é associar visibilidade à importância. Normalmente é assim, se aparecemos, existimos. O nosso eu online é quase tão importante ou imprescindível como o nosso eu offline. Torna-se por isso mais difícil para o nosso cérebro distinguir algumas coisas como a importância. Se há uma posição de destaque de alguém, de alguma personalidade, então nós temos a tendência de prestar um pouco mais de atenção. É normal, é inato ao ser humano. A imprensa, rádio e televisão foram grandes plataformas para fazer passar mensagens de pessoas que, à partida, não é? Nós achamos que seriam de relevância, de importância e de interesse geral. Quando alguém está evidenciado, quando alguém tem uma plataforma que chega a toda a gente ou que chega a um número elevado de pessoas, então nós instintivamente tendemos a considerar um bocadinho mais aquilo que aquela pessoa tem para dizer. Mas chegamos a 2020. As redes sociais são parte do nosso dia-a-dia e dão a cada um de nós uma plataforma onde podemos partilhar a nossa mensagem. Qualquer pessoa pode reunir um grande número de seguidores e pode atrair muita gente, atingindo um público muito, muito abrangente. Isso significa que nós acabamos por seguir pessoas que podem ou não ter algo relevante para partilhar. Vamos explorar esta ideia assim um bocadinho à luz da Bíblia. Eu vou falar-vos de um versículo que me chamou a atenção sobre o tema e vamos refletir um bocadinho sobre a visibilidade de alguém e sobre a sua importância. Para isso vamos até ao primeiro livro de Samuel e até ao capítulo 16. Vamos começar a ler no versículo 5. E aqui estamos no momento em que Samuel, o profeta, vai para ungir Davi como o rei de Israel. Eu vou-vos ler e vou fazendo alguns comentários pelo meio também. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 13. E diz assim: Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então Samuel já sabia que um dos filhos de Jessé seria aquele que ele iria ungir, mas não sabia ainda qual. No versículo 6 diz: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Tal como Samuel, nós caímos muitas vezes nesta armadilha. Supomos que sabemos aquilo que é importante, relevante e até desejável. Não sabemos o que Samuel viu em Eliabe, mas sabemos que automaticamente lhe atribuiu características importantes para um futuro rei. Possivelmente pela sua visibilidade. Se calhar a presença de Eliabe destacava-se dos demais também. Mas o Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Atenção, 7. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, ou seja, o mais novo, mas ele está a cuidar das ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar.
Portanto, sabemos que se trata de Davi e que ele não estava presente. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Missão concluída para Samuel. Então, nós temos nesta passagem uma lembrança importante acerca de várias coisas. Do nosso preconceito humano, do nosso desejo de ver este preconceito validado e da forma como Deus vê as qualidades de cada pessoa. Mas o ponto que eu gostaria de salientar aqui, e são vários pontos e várias lições que podemos tirar desta passagem, é que Davi não estava visível. Mas não era menos importante por causa disso. Davi, aparentemente o menor, o mais novo de todos os irmãos, seria quem viria a ser o rei de Israel, quem o Espírito do Senhor ia guiar, quem iria liderar a nação de Israel em inúmeras batalhas e num plano divino, quem iria fazer pertencer quem ia pertencer à dinastia eterna de Jesus Cristo. Nós precisamos de entender que visibilidade, especialmente lição para nós cristãos, não significa necessariamente importância. E caímos quase todos nesta armadilha em algum momento. Temos que o admitir. Em todos os tipos de ministérios, pastorais ou evangelísticos, existem pessoas que oram incessantemente e intercedem pelas famílias, pelas igrejas, pelos ministérios, por movimentos inteiros e não são visíveis. São menos eficazes ou menos importantes? Obviamente que não. Alguns só vão ser reconhecidos pelo seu zelo e a sua dedicação no céu. Eu sei que há pessoas que devem seu percurso com Deus e o sucesso do seu ministério à oração e à intercessão de pessoas que nunca se mostraram, nem nunca tiveram sequer uma posição de destaque. Reparem numa coisa, a perspectiva de Deus é sempre diferente da nossa. Tal como a passagem que nós lemos prova. Um dia eu quero fazer um podcast exatamente sobre isto, em que falamos de algumas diferenças entre a nossa forma de pensar e a forma de Deus pensar, porque normalmente são opostas, até podemos dizer quase contraditórias. Para Deus o lugar secreto é importante. O lugar onde há intimidade, crescimento e uma comunhão próxima com Ele. É nesse lugar invisível. Em Mateus 6, 5 a 6, fala-nos sobre a importância desse espaço, quando Jesus nos fala sobre orarmos ao nosso Pai no nosso quarto, no secreto. Isso significa que prescindimos, pomos de parte a visibilidade para ganharmos intimidade e conhecimento de Deus. Davi não foi automaticamente lançado para uma posição de destaque sem um percurso de fidelidade e obediência e intimidade com Deus. Nós, quando pensamos em Davi, automaticamente pensamos em Golias, Davi, rei de Israel, também pensamos nas asneiras que ele cometeu e pensamos no seu reinado e no esplendor e ser um homem segundo o coração de Deus, mas isto são pequenos... isto é fruto dos pequenos momentos, dos momentos a sós que Deus teve com Davi, ou que Davi teve com Deus, e que permitiram que este relacionamento se fortalecesse. Ou seja, ele já tinha percebido que o Deus das coisas grandes é também o Deus das coisas mais pequenas. O mesmo Deus que o ajudou quando o rebanho dele foi atacado por um leão e por um urso, era o mesmo Deus que estava com ele quando ele ia enfrentar Golias. Portanto, era o mesmo Deus com quem ele tinha uma relação quando ele adorava nos seus tempos a sós, debaixo das árvores, onde quer que fosse. Portanto, nesse tempo em que Davi não estava visível, ele cultivou o seu relacionamento com Deus. Depois, quando ele começou a servir Saul e quando desafiou Golias, ele começou a ganhar notoriedade e destaque. Mas, como o seu relacionamento com Deus foi a base e aquele fundamento, isso possibilitou-lhe ele ter uma exposição saudável e não destrutiva. Davi ilustra as duas situações, ou esta observação acerca da vida de Davi, em que visibilidade não significava necessariamente importância e em que a relevância dele também não dependia das suas circunstâncias. Ele estava seguro com Deus e tudo fluía a partir dessa relação. E mais tarde estas lições foram mesmo determinantes para o seu reinado. Mas porquê é que isto é importante agora, Joel? Não estou a perceber. Calma, vamos chegar lá e vou-vos dar aqui um bocadinho de tempo para nós refletirmos sobre isto. É precisamente pelo que falei no princípio. Hoje em dia, e eu estou a tentar fazer a ligação, ok? Na melhor das minhas possibilidades. Qualquer pessoa tem uma plataforma.
E prova disso é vocês estarem a ouvir este podcast, o que eu desde já agradeço, atenção. Qualquer pessoa tem, e felizmente, não é? Felizmente, o acesso a estas ferramentas. E também é bom saber que cada pessoa pode expressar e passar a sua mensagem de uma forma fácil a um grande número de pessoas. Isso é ótimo. O ponto que eu quero fazer é que, pelo nosso ambiente de comunicação em que vivemos, com televisão, com todas estas ferramentas de redes sociais à nossa disposição, nós temos uma tendência acrescida em olhar para as pessoas e associar a sua visibilidade, influência e importância como fatores que são determinantes para o sucesso e para nós decidirmos se os devemos ouvir ou não. Espero que tenha feito algum sentido o que eu estou a dizer. Por exemplo, um artista pop, um cantor, pode ser visível, influente e não ser importante. A sua mensagem pode não ser boa nem desejável, vemos isso em casos onde são promovidas as drogas, o sexo, o dinheiro, os jogos de poder, não é? Portanto, ele tem influência, acaba por ter uma plataforma, poder, a sua voz está amplificada, mas a mensagem que ele vai passar não é construtiva, não conduz à vida, é pouco saudável, conduz a comportamentos que levam à morte. Um cantor indie, por exemplo, um cantor que não esteja, digamos, destacado, ele pode ser bem mais importante, apesar do seu alcance não ser tão grande. Era mais ou menos esta a comparação que eu queria fazer, para terem uma ideia. Há pessoas em grandes posições de influência política. Voltando atrás, só mesmo para dizer, mesmo nesta questão, às vezes a importância de uma pessoa nem tem a ver com a questão se há plataforma ou não. Nós estamos a falar nisto porque é a nossa realidade hoje em dia, do pessoal mais jovem, porque quase todos nós temos ou uma conta do Twitter, ou um Facebook, ou o que seja. Pronto, só para esclarecer. O que eu estava a dizer era que há pessoas em grandes posições de influência política, cultural e até religiosa, mas que negligenciaram o espaço secreto. E é nesse lugar que há verdadeira transformação. Não há fingimento porque sozinhos nós só podemos ser honestos. Nós não precisamos de mais pessoas que queiram aparecer, mas de mais pessoas que queiram desaparecer para um sítio com Deus. Eu não estou com isto a dizer que, não me interpretem mal, que é errado aparecer ou usufruir de uma oportunidade de destaque para melhor levarmos aos outros uma mensagem. Nada disso. Isso é ótimo, são oportunidades. Eu estou a querer fazer-nos pensar que o que deve ser determinante é a qualidade dessa mensagem associada à integridade da pessoa a que estamos a ouvir e que o processo que leva as pessoas do anonimato, não é, para a fama ou visibilidade, ele deve ser motivado por um sincero desejo de melhorar as vidas das pessoas e de as servir. E nós temos uma grande responsabilidade em relação a isto, especialmente enquanto cristãos. Neste registro, eu gostaria de salientar ainda o versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que eu acho que é bastante esclarecedor e que podemos associar com facilidade à nossa realidade. Diz o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Nós seguimos, afinal de contas, quem admiramos. Ouvimos atentamente quem tem uma visão de vida semelhante a nós. E acho que este versículo da segunda carta a Timóteo é um espelho dos nossos Instagrams, dos nossos Facebooks, dos nossos Twitters. Nós seguimos essencialmente quem se conforma com aquilo que experimentamos e pessoas que admiramos. Mas eu proponho esta reflexão: qual dessas pessoas é que tem algo verdadeiramente importante para nos ensinar? Serão os números de seguidores um reflexo da sua importância? Será que simplesmente por serem visíveis merecem a nossa atenção? Eu diria que para nos orientarmos melhor neste mundo, onde todos têm uma opinião e todos têm seguidores, que nós procuremos sempre pela verdade. Os princípios certos vão levar-nos às mensagens certas e às pessoas certas. E depois do nosso lado, nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Portanto, fiquem com esta ideia que nem sempre o aparecer significa que a pessoa é importante e que a pessoa deve ser seguida. Hoje em dia há oportunidades para todos, há todo o tipo de mensagens, mas se nós nos focarmos na verdade, nós seremos guiados àquelas pessoas que valem a pena ouvir e que, acima de tudo, nos influenciam de uma maneira positiva e não de negativa. Em suma, faz como Samuel
e não te deixes guiar pela aparência. Guia-te pela essência e por aquilo que Deus te dirige. E não associes o facto de ser necessário aparecer para pensares que tens importância, porque isso está dependente de tu saberes quem és em Deus. Ok? Um abraço, beijinhos, até para a semana para mais um café. Bye!